Com o fim da janela de transferências, a gente vai fazer no vídeo de hoje um resumo daquilo que fez André Mazzucco, executivo de futebol do Inter, e também seus pares, Andrés D'Alessandro, José Olavo Bisol e Alessandro Barcelos. Como foi a janela de meio do ano do Inter. Te trago isso nesse vídeo, não esquece, vai deixando o teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo aqui na plataforma, tá certo? E deixa o hype nesse vídeo, ali na parte dos comentários, arrasta pro lado, hype o vídeo que também o YouTube vai acabar entregando para mais colorados. Fechou, gente? Vamos nessa! Janela de transferências fechou, o Inter também não se movimentou nessas horas finais de janela e a gente vai fazer aqui um breve resumo do que foi a janela de transferências do executivo de futebol, que é muito criticado, a gente tem que fazer essa ponderação aqui. O trabalho do André Mazzucco até agora, ele é muito questionável, tanto que alguns jogadores que ele contratou lá no início da temporada, a gente vai tratar também agora no meio do ano. Por quê? Porque já deixaram o Beira-Rio, tá certo? Não esquece, deixando o teu like aí. Vamos começar com as chegadas, fazendo uma avaliação de quem chegou no Beira-Rio, como Alain Benítez, lateral direito paraguaio, e que veio sem custos depois do final de contrato dele com a equipe do Cerro Porteño. Uma negociação que estava muito bem encaminhada, que foi também traçada pelo D'Alessandro lá atrás. O D'Alessandro já vinha conversando com Alain Benítez e conseguiu fazer todo o meio de campo para que ele assinasse esse primeiro pré-contrato para depois sim ser anunciado como jogador do Inter. Atuou pouco até agora, né? Deu uma certa resposta pela lateral direita também, depois fez um jogo não tão bom assim, tem 31 anos de idade e tem um contrato, se eu não me engano, até o final dessa temporada com o Inter, tá? Não sei se eu tô errado, mas acho que até o final de 2025 ou 26 o contrato do Alain Benítez, tá? Mas o importante é, até agora, é um jogador que a gente coloca um ponto de interrogação. Não dá para cravar que ele é um mau jogador, até porque ele é reserva do Bryan Aguirre, né? Uma das oportunidades que ele teve foi quando o Roger colocou o Bryan Aguirre lá na lateral esquerda e deu a oportunidade para o Alain Benítez na direita. Mas, melhor do que o Natan, a gente pode cravar que o Alain Benítez ele é, tá? Depois, a gente vem com o Richard, né? Um jogador que veio do Alanyaspor da Turquia. O Inter foi lá, pagou em torno de R$1 milhão a rescisão dele com o Alanyaspor para que ele pudesse assinar com o Inter, tá? Jogador também questionável demais, né? Porque ele vem com uma carga muito importante de ser o substituto de Fernando Regis. E eu acho que esse é o grande ponto, gente, né? A comparação do Richard e a régua do Richard é o Fernando. Então fica muito disparelho para a gente fazer uma análise e fazer uma comparação com esses dois nomes. Mas eu pego um nome que está no elenco e que poderia muito bem ser a régua do Richard, que é o Luiz Otávio, né? Por que o Inter contrata um jogador de 31 anos de idade, que é o Richard, sendo que tu tem na base um jogador como o Luiz Otávio, que tem valências, é um cara que estava sendo preparado e conversava muito, a gente falava, é o cara que o Fernando trata como pupilo aqui no Beira-Rio. E aí, sem mais nem menos, o Roger entende que o Luiz Otávio não é suficiente, o Inter vai lá no mercado e contrata o Richard, né, sendo que tinha, por exemplo, o Juan Portilha do Tajeres na mira e não conseguiu contratar, e acabou contratando um jogador ainda definitivo, que foi o Alan Rodrigues, que é na sequência que a gente vai falar aqui, mas o Richard é aquele jogador que, com todo respeito, vai deixar o Beira-Rio e vai acabar atuando no mercado alternativo, porque qualidade que ele tem não é suficiente, ao meu ver, para atuar com a camisa do Inter, tá? E fechando aí sim, acho que é a contratação que a gente dá o ok, que é de Alan Rodrigues, jogador de 25 anos de idade, faz 26 agora em setembro, jogador que pertencia ao Argentino Júnior e que o Inter pagou um pouco mais de 4 milhões de dólares pela contratação. Esse sim, esse a gente pode falar que é um jogador que a gente aprova a contratação, tá? Talvez tenha sido, junto com o Juninho, uma das melhores contratações do Inter nessas janelas de transferências de 2025. Um bom jogador, box to box, camisa 8, que a gente tanto pedia. A régua dele também era o Bruno Henrique, que não entregava muito. Então acho que é um bom jogador que o Inter contratou e que tá dando certo e que vai dar certo com a camisa colorada, tá? Eu acho que é importante ressaltar aqui também o Vitinho, né? O Vitinho, o Inter conseguiu a prorrogação do contrato dele junto à FIFA, normativa da FIFA, se estendeu, na verdade, até o meio de 2026, depois o Inter pode assinar um pré-contrato com o Vitinho, então acho uma boa contratação também essa que o Colorado faz, porque teve que esperar pela normativa para poder estender esse vínculo e a permanência do Vitinho.
Agora sobre saídas, tá? Que eu acho que é importante aqui. Primeiro, Natan, final do empréstimo, um jogador que não deu certo, um jogador que foi contratado lá atrás e que não deu boa resposta, né? Um jogador que, cara, quando entrava em campo desligado, fora de campo muitos problemas, né? Gostava muito de extracampo, gostava muito de sair e pouco foco nas quatro linhas. Então, um cara que tinha passado pelo Santos, passou pelo futebol português, até chegar no Inter e aqui não conseguiu render, tanto que agora está jogando lá no Remo, está tentando recuperar na carreira, tá? Outro nome que deixou o Beira-Rio agora no metade da temporada também, Agustin Rohel. Outro cara que pouco se tira, né? Que pouco a gente consegue traçar um paralelo do que foi o Agustin Rohel. Ele chegou num momento conturbado do Inter, é bem verdade, a gente tem que destacar isso, né? O Rohel, ele chega no momento que o Inter tinha poucas opções de defensores, então ele cumpriu bem o papel que se tinha, mas, cara, no X1, qualquer jogador que ia para o X1 contra o Rohel era o desespero da torcida do Inter. Então também uma contratação que foi feita, o contrato se encerrou agora no meio do ano e que não deixa nenhuma saudade. Da mesma maneira que Kaique Rocha. Esse, uma das piores contratações da gestão do Mazzucco, né? Defendido por D'Alessandro, depois de ter caído para a Série B com o Atlético Paranaense, ganhou de brinde um contrato até 2027 com o Inter. Mas, graças a Deus, o Inter conseguiu passar esse jogador para frente. O Kaique Rocha rescinde com o Inter e assina com o Casa Pia de Portugal, tá? Mas, cara, deixa saudade nenhuma, jogou acho que mais ou menos 15 minutos com a camisa do Inter, foi uma partida que ele teve oportunidade em 2025, né, com o Roger, então esse é para esquecer. Outro nome que deixou o Beira-Rio, que foi contratado, Ramon, né, lateral esquerdo, que o Inter pagou mais de 9 milhões de reais, junto ao Olympiacos da Grécia, e todo mundo tinha aquele questionamento, pô, por que vai trazer o Ramon, jogador que caiu para a segunda divisão com o Cuiabá, não deu resposta, foi muito mal por lá, mas vem para ser o reserva do Bernabéu, beleza. Reserva do Bernabéu, Bernabéu teve lesão no meio do caminho, uma lesão que poderia ter levado mais tempo para se recuperar, ele se recuperou antes. E aí, cara, Ramon não deu resposta nenhuma, tá? Nenhuma. Então, mais uma contratação equivocada da gestão Mazzucco. Matheus Dias, aí não passa pelo Mazzucco, ele foi negociado com o Nacional, né, da Ilha da Madeira, né? Agora sim, de forma definitiva, acabou indo para o Nacional. Então, tudo certo, não passa pela gestão, eu acho que aqui ele nem teria tantas oportunidades. Diego Rosa, outra contratação de início de temporada e que já deixou o Beira-Rio, veio por empréstimo junto ao Grupo City, não deu resposta, teve algumas oportunidades com o Roger, é bem verdade, nunca correspondeu como a gente imaginava. Então esse também um erro da direção do Inter em contratar, tanto que rescindiu com o Grupo City e fechou com o Apoel do Chipre. Fernando, volante, 38 anos de idade, está um erro aí da direção. Fernando pediu para ficar 2 meses tratando lá em Goiânia para ficar perto da família, mas fazendo tratamento sério, com responsabilidade. E o Inter achou melhor rescindir o contrato, que não pegaria bem dentro do elenco do Inter, e aí por conta disso se entendeu das duas partes de uma forma bem amigável que era melhor rescindir o contrato. O Fernando está se recuperando lá, já começou a fazer corridas e caminhadas por lá, até posta nas redes sociais. Aí para mim tá um erro, porque logo eu tô vendo o Fernando atuando novamente e quem sabe em alto nível, tá? Gabriel Carvalho, esse foi negociado com a Alcacer, já tinha sido negociado lá no início da temporada, só precisava completar os 18 anos, completou, já está atuando por lá. Uma baita negociação, salvou, né, a meta de vendas de 2024, então é um jogador que não tem que se queixar. Teve uma lesão ainda no início da temporada também, que tirou ele 3 meses dos gramados, e aí depois ele acabou perdendo espaço com o Roger e mal atuou novamente com a camisa do Inter, tá? Luca se transferiu para o Ceará, jogador de 22 anos de idade. Aqui teve muito problema de lesão, né? Muita lesão muscular que acarretava em momentos que o Lucas seria utilizado pelo Roger, ele voltava para o final da fila porque tinha lesões musculares. Então acabou rescindindo o contrato com o Inter mantém uma porcentagem do Luca numa futura venda e ele foi atuar então com a camisa do Ceará, assinou até 2027 lá com o clube cearense, voltando para o Ceará, né? Ele é cria da base do Ceará. E aí para finalizar, gente, Wesley, 28 anos de idade, e aí também já entra num tópico do vídeo aqui, que é hoje sendo oficializada essa venda, né? O Inter comunicou que deu tudo certo, o Wesley também já foi anunciado pelo Al Rayyan do Catar. Minha informação que eu tenho é que o valor é na casa dos 10 milhões de euros, 5 milhões de euros ficam para o Inter, 5 milhões de euros ficam para a equipe do Palmeiras, tá? Mas um negócio que acabou sendo bom para todo mundo e encerrou
pelo menos é o que a gente tem de informação, ninguém mais sai. O Inter vasculha o mercado, claro, em jogadores que estão livres, que estavam livres antes de fechar a janela, para que agora também possam assinar um contrato, porque antes do final da janela, se tu tá livre no mercado, agora tu pode encontrar um novo clube ainda com a janela fechada de transferências, tá? Mas é isso. Essa foi a janela. Eu quero a tua avaliação. Deixa nos comentários o que tu achou dessa movimentação de mercado de André Mazzuco, da Alessandro Bisol e Alessandro Barcelos na metade de 2025. Deixa teu comentário que depois eu respondo todo mundo. Beijo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que é muito importante. Falou, até mais. Tchau!